arte que visa apresentar e realizar uma análise crítica do tratamento jurídico, dispensando as seguintes formas de expressão artística: a música, o teatro e a literatura. O nosso tema será o tratamento jurídico na literatura, visando abordar as questões levantadas. História da arte e da literatura. A definição mais comum e consensual para a arte a determina como atividade humana ligada a manifestações de ordem estética. Logo, a arte é resultado da ação direta de homens e mulheres a partir da percepção, emoção, ideia e experiência, com o objetivo de estimular o interesse consciente e o afloramento de emoções entre os observadores. Nesta situação, alguns pensadores como Rejon e outros organizaram uma lista de artes. Contudo, durante o século XX, vivenciamos a expansão da lista das principais artes, de forma que, atualmente, podemos citar 11 expressões principais: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, quadrinhos, videogames e a arte digital. Para além das formas tradicionais de expressão artística, algumas listas menos utilizadas incluem a moda e a gastronomia como modernas formas de arte. Fazendo um paralelo com a história da humanidade, alguns estudiosos dividem a história da arte em pré-história, antiga, medieval, renascentista, moderna e contemporânea. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre propriedade intelectual. A princípio vou trazer para vocês algumas definições, que são definições básicas, trazidas pela própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI. Disse assim: propriedade intelectual é a área do direito que, por meio das leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industriais, científico, literário ou artístico, o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensas pela própria criação. Segundo a definição da OMPI, a propriedade intelectual ela está dividida em duas categorias. São elas a categoria da propriedade industrial e os direitos autorais. A propriedade industrial ela abrange alguns temas como patentes, invenções, marcas, desenhos industriais, as indicações geográficas e proteção de cultivares. E o direito autorais já abrange trabalhos literários e artísticos, a cultura imaterial como um todo. Essas questões acabam sendo ambíguas, acabam trazendo bastante questionamentos e discussões acerca do tema, porque confunde-se comumente tanto a propriedade intelectual com referência a direitos autorais quanto a produção industrial, no caso do direito que defende, que protege a propriedade industrial. Pois bem, vamos fazer uma pequena explanação, trazendo alguns conceitos básicos que se encontra na chamada Lei de Direitos Autorais, a LDA, e vamos trazer também algumas questões acerca de penalizações propostas tanto pela LDA quanto pelo direito civil, no Código Civil, e também o Código Penal. A Lei 9.610 de 98, a LDA, traz o autor como sendo, o autor literário como sendo o criador da obra científica, artística ou literária. Essa pessoa ela tem a proteção do próprio direito em duas vertentes: os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais estão abrangidos quanto ao patrimônio, que neste caso são equiparados a um bem. Já os direitos morais
estão relacionados à personalidade, são assim chamados pelo próprio Código Civil de direitos personalíssimos. Os direitos patrimoniais podem ser doados, transferidos, vendidos. Já os direitos morais, por serem direitos relativos a personalidades, eles são irrenunciáveis, intransferíveis e inalienáveis. Neste caso, são protegidos pela própria lei a personalidade do autor. Vamos falar um pouco sobre o histórico dos direitos autorais no Brasil. A primeira legislação que traz em seu bojo o conteúdo protetivo aos direitos autorais veio em 1898. Depois, em 1973, a Constituição de 88 e agora a LDA, que é de 98. A Constituição traz em seu artigo 5º, incisos 27 e 28, normas tratando desta proteção que é dada ao autor da obra literária. Mas foi a LDA que tratou especificamente da questão. A lei vem definindo, vem resguardando direitos, vem criando e também penalizando o descumprimento e a inobservância da própria lei. Acerca das questões de penalização, tanto na área civil como na área criminal. A própria LDA traz em seu contexto, nos artigos 102, 103, 104 e 106, a prescrição prescreve sobre justamente as penas que podem ser dadas, atribuídas a quem descumpre, a quem desrespeita os direitos do autor. Penas que vão desde 3 meses até 4 anos. Já o Código Civil, no artigo 159, diz que quem causa o dano tem a obrigação de repará-lo. Já o Código Penal, ele traz no artigo 184, a LDA em seu artigo 102, 103, 104 e 106 traz penalizações para quem desrespeita a lei de direitos autorais, os direitos do autor, que vai desde a apreensão dos exemplares e, em algumas situações, quando os exemplares não puderem ser quantificados, a reparação do dano causado pela falta da autorização na reprodução da obra literária vai ser pago um valor de 3.000, equivalente a 3.000 exemplares, né? No caso, se puder ser quantificado, este valor vai ser referente àqueles apreendidos. A apreensão é feita e também é feita a destruição. A lei de direitos autorais prevê que não só quem reproduz a obra literária será penalizado, como também quem guarda, quem comercializa, quem distribui e até mesmo quem compra. Hoje em dia a gente vê nessa questão de propriedade intelectual a quantidade de produtos que são pirateados. O Código Civil, no artigo 159, diz que aquele que causa um dano tem a obrigação de reparar. Então, neste caso, a pessoa que sofreu um dano, o autor literário, ele tem o direito da reparação do dano causado pela falta da autorização para a reprodução da sua obra literária. O artigo 184 do Código Penal traz uma penalização de 3 meses, podendo chegar até 4 anos, ou multa para aquele que infringe os direitos autorais. Bem, a lei de direitos autorais, ela ainda não consegue abranger todas as necessidades da própria sociedade. Desde o ano de 2007, que ela vem sendo discutida,
Em 2009 foi feita uma carta com intenção de modificações para fazer algumas reparações, mas pouco conseguiu se fazer até então. Mas a esperança de nós juristas e de toda a sociedade, a LDA, desde 2009, ela vem sendo discutida para que se façam algumas reformas. Muitos intelectuais, pessoas que criaram grandes obras artísticas, inclusive Paulo Coelho, eles fizeram cartas de intenção para que pudessem rever a própria abrangência da lei, porque infelizmente ainda não consegue ter a eficácia para a qual ela foi criada, vez que a própria sociedade ainda não respeita a produção artística e literária. E a falta de fiscalização para que haja uma punição eficaz acaba causando essa sensação de impunidade. Mas eu tenho certeza que com o passar dos anos, com a maior brevidade possível, nós conseguiremos atingir ou pelo menos ver a eficácia desta lei com as necessárias reformas de acordo com as evoluções sociais. Eu agradeço a oportunidade de estar fazendo breves comentários, singelos comentários sobre a Lei de Direitos Autorais. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Danilo Zeda da Cruz. A produção dessa obra ela conta com a vivência do autor, ainda que na expressão escrita esteja a obra, o texto como o texto do autor, mas produto de um conjunto de experiências que o autor traz. Bakhtin fala da polifonia do texto, onde várias vozes são dadas aos personagens. Esses personagens, na interpretação sociológica, também pode ser percebido como uma experiência social do autor. Então, a partir do texto literário carrega, sobretudo, essas experiências. Mas o direito à propriedade intelectual sobre o texto produzido, um direito garantido constitucionalmente, pela lei da propriedade intelectual, pela lei dos direitos autorais, que tem se confundindo muito com a lógica de mercado, não passa, na verdade, de na linguagem do texto, de uma proteção ao autor. É preciso falar mais do que a autoria, e aí o direito autoral cai por terra, como alguns antropólogos já vêm fazendo. Ora, eu produzo um texto com a sociedade. Por que o texto é de autoria do autor? Eu produzo um texto a partir de experiências com a sociedade, etnografias, pesquisas, e aí a garantia é só do autor. Quer dizer, como nos casos das entrevistas, dos relatos antropológicos, eu tenho ainda o depoente. Na literatura, isso é um universo mais complicado. Por quê? Porque é o universo do imaginário, é o universo do fantástico, das experiências não concretas. Então, a literatura tem uma carga grande da sociedade, mas tem uma carga grande desse ator social que é o autor, que está imaginando, que está construindo uma obra não real, vamos dizer assim, está construindo um texto não real, não concreto, no sentido da experiência prática. Mas ainda assim é preciso se discutir e é preciso perceber e ampliar esse olhar, dando ênfase a essa questão crítica. Criticar a propriedade também é criticar de uma forma fundamental a autoria aos textos.